Olá, povo lindo, que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Antes, não esquece de deixar o seu like, de inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo com as demais pessoas que você conhece. É muito importante que você faça isso para que nós possamos crescer na plataforma do YouTube e desta forma podemos semear muito mais a palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho, nós vamos para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Só um instantinho. Muito bem. Obrigado por você ter me aguardado até aqui. Se você estiver de posse, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, vamos meditar um pouquinho sobre ele. O próprio Jesus falando isso, né? Porque hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que agem dessas duas formas aí que nós vemos. Edificam a sua casa, então vamos usar a casa, vamos trazer para o nosso viver. Edificam a sua vida. Edificam a sua vida na areia. Ou seja, quem edifica uma casa na areia, sem fundação, ela não tem segurança. A segurança dela é enquanto não tiver um vento forte, é enquanto não tiver uma tempestade, enquanto não tiver uma chuva, uma enxurrada, para tirar o alicerce daquela casa e aquela casa vinha desabar. Isso, se falando da construção civil, aquela construção que nós conhecemos que é feita com cimento, areia, ferro, com blocos e enfim. Agora, quando falamos da nossa vida, é também uma edificação que nós precisamos ter ela muito sólida, porque senão nós vamos ter muitos prejuízos durante a nossa caminhada nessa terra, vamos passar por muitos problemas e vamos também criar problemas para aqueles que estão conosco. Então precisamos ter vamos dizer assim, precisamos ter uma sensatez na hora de construir a nossa vida, seja ela no âmbito familiar, profissional ou até mesmo social. Em tudo nós precisamos ter uma construção que nela haja uma fundação muito bem solidificada. Nesta mensagem eu quero falar um pouco sobre uma construção e quero começar com aquela tradicional, com tijolos, concreto armado e etc. Eu trabalhei na área da construção civil a minha vida inteira praticamente. Até quando eu me aposentei, trabalhava numa empresa e cuidava dessa área. Quando você constrói alguma coisa, você, antes de fazer a construção, tem que haver um projeto daquilo ali. Aquele projeto gera um planejamento. E aquele planejamento é feito você dando uma geral em tudo. Primeiramente, que tipo de construção você vai fazer ali. Aí você, sabendo aquela construção que você vai fazer, você tendo ali todas as cargas que ela vai ter naquele lugar, você tem que fazer um exame do solo. Quando você faz o exame do solo, você determina qual é o tipo de fundação que você vai ter. Se você vai precisar cravar estaca, se você vai fazer uma sapata de radier, se você vai fazer apenas vigas baldrames com alguns blocos. Isso é o que você define quando você examina aquele lugar aonde você vai edificar alguma coisa. A pergunta é, mas por que nós temos que fazer isso? Porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Hoje você está num lugar que aparentemente é tudo bem, não chove forte, é um lugar que está livre, por exemplo, de uma enchente, é um lugar que está livre, por exemplo, tem proteção de forma que ventos fortes não vão abalar aquele lugar, mas a nossa história ela vai mudando de tempos em tempos. Talvez amanhã aquele lugar que antes não enchia, pode acontecer de ter uma enchente. Então você tem que fazer, mesmo que você tenha quase que absoluta certeza que aquilo não vai acontecer naquele lugar, mas você tem que usar o mínimo de segurança para que se um dia acontecer. Então tudo isso faz parte do quê? De um projeto, um planejamento e um estudo que a gente faz sobre aquele determinado lugar aonde nós vamos construir alguma coisa. E quando se trata da nossa vida, como é que funciona isso? É praticamente a mesma coisa. Praticamente os mesmos conceitos você tem que usar. Por quê? Porque nós temos que ter a nossa vida edificada, solidificada em um lugar firme. E hoje, aonde seria este lugar firme? É numa rocha. E qual é esta rocha que nós tanto falamos? Esta rocha é Jesus. Então, a palavra nos ensina aqui que ele diz que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, são semelhantes ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e através da palavra de Deus nós temos que entender que precisamos edificar a nossa vida sobre uma rocha, e essa rocha é aquele próprio que lhe disse a palavra, que lhe trouxe a palavra, que é Jesus. Quando nós edificamos a nossa casa, ou seja, a nossa vida sobre esta rocha que é Jesus, nós com certeza teremos uma vida, não vou dizer para você que serão as 1000 maravilhas, mas será uma vida em que você terá muito mais facilidade para você conduzi-la do que se você simplesmente construir ela de qualquer jeito, em qualquer lugar. Virão momentos de tribulação, virão momentos de grandes turbulências, e se você não estiver edificado na rocha, você com certeza vai ter grandes prejuízos, como o próprio Senhor fala, que aquele que edificou a sua casa sobre areia, virão ventos, chuvas, enchentes e colocarão a sua casa no chão, e a sua ruína será muito grande. Então nós precisamos entender como funciona isso. O que dizer então da nossa vida familiar, profissional e social? Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para nós com relação a esses 3 itens que eu falei: família, profissão e vida social. Primeiro, nós não vivemos sozinhos. Em todo lugar aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Nós precisamos e vamos conhecer pessoas. Vamos conhecer pessoas de todo tipo. Pessoas boas, pessoas nem tão boas, pessoas dedicadas, pessoas nem tão dedicadas, pessoas amorosas, pessoas nem tão amorosas, pessoas mansas, pessoas iradas. Nós vamos conhecer todo tipo de gente, seja na sociedade, seja no âmbito profissional. Então nós precisamos primeiramente saber lidar com tudo isso. Então toda essa edificação, todo esse planejamento que tem para a nossa vida tem que ser firmado dessa forma. Tipo assim, vamos supor, a nossa vida social, nós vivemos numa cidade, vivemos em um bairro, vivemos em uma rua. Naquela rua nós temos vizinhos, nós temos pessoas que passam por ali, nós temos serviçais que vão a serviço das prefeituras onde nós moramos, trazendo lá algum benefício para você, seja o coletor de lixo, seja o coletor lá do catatreco, seja a pessoa que vem verificar na sua casa a questão de algumas epidemias que dão por aí, coisa de dengue, mosquito e tal, não importa. E essas pessoas você vai ter que compartilhar com elas alguma coisa. Então a minha fala para nós é: vamos ser gentis com essas pessoas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se hoje você está maltratando uma pessoa por qualquer bobagem que seja, e amanhã de repente você vai lá para um lugar para ser atendido e você descobre que aquela pessoa que você maltratou é que vai ter que te atender. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com a forma como nós agimos diante das pessoas.
A nossa vida social ela tem que ser pautada na amizade. Claro que você não vai confiar em todas as pessoas, você não vai abrir o coração para todas as pessoas que estão ao seu lado, que estão ali muitas vezes até tentando te mostrar uma amizade que na realidade eles nem têm. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, abraçar essas pessoas. Precisamos mostrar amizade para essas pessoas. Se nós não tivermos aquela intimidade de convivermos um na casa do outro, de estarmos visitando um a casa do outro, mas nós temos que ter o mínimo de consideração e amizade entre nós, porque, como eu falei, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Certa feita, uma moça aqui próximo da minha casa, ela era uma jovem, nunca tive nada contra ela, mas ela era uma jovem muito difícil da maneira que ela tratava as coisas. Ela não tinha muita amizade com as pessoas, era uma pessoa que tinha um problema de saúde, ela sempre viveu pela doação do pai, o pai sempre cuidando das coisas para ela. De vez em quando ela passava uns dias que ela sumia, ninguém via, de repente ela aparecia no portão. Às vezes alguma pessoa parava um carro ali na frente da casa dela, a casa dela não tinha entrada de garagem, ela já era uma pessoa que vinha já implicando com a pessoa, mandando tirar o carro dali. Se não tem uma porta, uma entrada de garagem, você não tem como impedir a pessoa de parar o carro ali. Mas ela tinha esse problema, essa conduta. Infelizmente, eram muito poucas as pessoas com quem ela compartilhava alguma coisa, com quem ela conversava. Alguns passavam e é como se nunca nem tivesse visto. Certa vez eu cheguei em casa, não sei de onde eu estava vindo, eu vi um movimento ali. Alguém sentiu falta daquela moça, sentiram um cheiro diferente, um cheiro forte e descobriram que ela havia morrido, sozinha. Naturalmente, se ela fosse uma pessoa que tivesse amizades, uma pessoa que tivesse, vamos dizer assim, que vivesse melhor próximo da sociedade, com certeza algumas pessoas haveriam de sentir falta dessa moça e falar, poxa, faz tanto tempo que ela não aparece, vamos tentar ver o que aconteceu. Com isso eu trago para nós uma ilustração de algo que eu vi há um tempo atrás e que é verdade, é uma ilustração que foi criada em cima de um caso verídico. Uma pessoa trabalhava numa empresa, numa indústria de refrigeração, e essa pessoa passava diariamente ali de manhã, ela entrava às 7 horas, e havia um grupo de portaria que entrava às 6 da manhã e saía às 6 da tarde. Essa pessoa entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Então, quando ela entrava, aquele grupo já tinha iniciado a sua jornada de trabalho. E essa pessoa especificamente chegava ali e cumprimentava todas as pessoas e ia trabalhar. Quando chegava o seu final do dia, ela ia lá, marcava o seu ponto de saída, passava na portaria, cumprimentava todos os seus colegas de trabalho ali. E o tempo foi passando, essa pessoa fazia anos que estava trabalhando ali. Um dia, aconteceu que essa pessoa, ao final do dia, já próximo da hora de ir embora, ela foi conferir algumas portas dos aparelhos refrigerados que havia dentro daquela indústria, uma indústria grande, e ela acabou entrando dentro de uma daquelas refrigeradores para verificar alguma coisa e a porta fechou-se. O vento bateu, alguma coisa aconteceu, a porta trancou. E não tinha como abrir essa porta pela parte de dentro. Deu o horário e todos estavam indo embora e aquele moço ficou lá dentro trancado. Passou-se aquelas pessoas pela portaria, um daqueles homens da portaria sentiu falta dele. E aí chamou a chefia, que eram os líderes naquele momento, e todo mundo falou, não, ele já deve ter ido embora. Falou, não, não foi. Como é que você sabe? Ele não foi embora. E eu sei que esse homem insistiu, e alguém foi lá procurar se encontrava esse rapaz. E depois de algumas tentativas, quando abriram a porta, encontraram ele caído dentro daquela geladeira, o corpo dele já estava passando por uma temperatura muito baixa, ele acabou desmaiando. Levaram aquele moço para a enfermaria e cuidaram dele, ele voltou tudo ao normal. No dia seguinte ele voltou a trabalhar e quando ele chegou de manhã ele foi agradecer aquelas pessoas que estavam ali. E aí um daqueles homens falou assim, eu nunca acreditaria que você já tinha ido embora, por isso eu fui procurar a tua chefia para que você fosse procurado. Aí alguém perguntou, mas por que essa certeza toda? Falou, esse moço trabalha com a gente há mais de um ano, ele nunca deixou um dia de passar aqui e me cumprimentar. Então é aquilo, são coisas pequenas, básicas, que muitas vezes fazem de nós uma pessoa especial para outras pessoas.
Às vezes a gente passa na rua, a gente é incapaz de cumprimentar um vizinho que você, por acaso, não tem muita amizade, não tem muita afinidade, mas não custa você ser gentil. Então, na vida profissional, na vida social, nós precisamos ser assim. A nossa vida, a nossa história tem que estar pautado nisso, porque ninguém consegue viver sozinho, ninguém vive sem ninguém. Aí nós entramos na questão da vida familiar, quando se trata de edificar a nossa casa sobre a rocha. Aí eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, de Salmo, livro de Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Queridos, este salmo aqui é um salmo que a gente pode ver que ele é totalmente dedicado à família. E o primeiro lugar aonde nós precisamos edificar na rocha é a nossa família. Você, por exemplo, que ainda é solteiro, amanhã quando você encontrar a pessoa que Deus preparou para você, que você lembre-se de uma coisa: convide Jesus para participar do teu casamento, não somente no dia da cerimônia, quando você se une pelos sagrados laços do matrimônio, mas a partir dali que ele seja parte integrante da tua família dentro da sua casa. Assim você estará edificando a tua casa nesta rocha, que é o próprio Jesus. Casa edificada na rocha é isso, é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, cumpre os seus mandamentos. A sua família será diferente, a sua família será edificada também nessa mesma rocha que você está firmado. A sua casa terá esse alicerce, que é Jesus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter a nossa vida edificada em Cristo, e a nossa família tem que ser da mesma forma. Ensine seus filhos, meu querido e minha querida, ensine seus filhos a amarem a Deus mais do que tudo na vida. Ensine seus filhos os mandamentos. Eduque seus filhos para não serem mais tarde pessoas prósperas, mas para serem pessoas que sejam boas, pessoas que tenham caráter, porque tudo isso, a prosperidade vai acompanhá-los. Você encontra pessoas, muitas vezes, que até são prósperas, e são pessoas que têm um desvio de conduta muito grande, e às vezes a gente se ilude achando que aquilo ali é a melhor maneira de se viver. O problema dessas pessoas não é o que elas vivem hoje, é o final, é quando a coisa termina. Quando nós lemos lá no livro de Mateus, que fala sobre o rico e o Lázaro, veja bem, um deles vivia debaixo da riqueza, naturalmente era um homem que não ligava para ninguém. Havia um mendigo à sua porta que ele não dava nada ali, o mendigo comia das migalhas que caía da porta da mesa daquele homem. Mas chegou um dia que o Senhor tratou com os dois. Um deles, depois de tanto sofrimento, mas naturalmente devia ser uma pessoa muito boa, sofreu, porque a vida não diz para nós que nós, se seguirmos ao Senhor, vamos viver esplendorosamente. Ele não fala, a Bíblia não fala isso. Jesus fala no livro de João 16:33 que no mundo teríamos aflições, e as nossas aflições estão justamente pautadas em tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. Pode ser aquele problema que diz lá no livro de Efésios, o dia mau, como pode ser pessoas que passam a sua vida toda tentando vencer e não conseguem, mas um dia o Senhor há de dar uma grande vitória na sua vida. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que aquilo que os olhos não viram, o coração, que os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você na eternidade. Então não se preocupe no que está acontecendo hoje aqui, mas edifique a tua vida, a tua casa, a tua família sobre esta rocha que é Jesus. Não permita que o inimigo venha tomar os membros da tua casa e levá-los para o mundo. Não permita que o inimigo venha soprar nos seus ouvidos que você não é capaz. Não permita que o inimigo venha soprar nos seus ouvidos que você não tem jeito. Todos nós temos, porque para o Deus que nós servimos, nada é impossível.
Se talvez você olhe para a sua vida e ache que a tua vida não está boa, verifique os seus conceitos, preste atenção em como você está vivendo. Olhe de que forma você tem edificado a sua vida. Veja se a sua vida está edificada sobre a rocha que é Jesus. Aí sim você vai com certeza seguir uma vida totalmente nova, diferente. Faça a vontade do Senhor, siga os caminhos que o Senhor determinou para você. Não permita que o inimigo venha tomar de você aquilo que é seu. Pense, o Senhor tem algo para a vida de cada um de nós. Nós precisamos caminhar na presença dEle. Os seus mandamentos têm que ser a nossa determinação para que vivamos de uma forma diferente. Queridos, que a nossa vida seja toda ela pautada nessa rocha que é Jesus. Jesus é a rocha de esquina onde tem que ser edificada a nossa vida. Ele é a pedra de esquina que edifica, que sustenta a construção. Ele é a rocha que sustenta as nossas pelejas. Ele é a rocha que sustenta as nossas dores, que sustenta as nossas vidas, nossos filhos, nossa família, que sustenta a nossa história. É através dele, Senhor, é através dele que nós temos identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a minha identidade? A minha identidade é o Senhor. Eu sou edificado naquele que um dia se entregou por mim na cruz do Calvário. Essa tem que ser a nossa identidade. Não podemos fugir disso, porque se nós um dia assumimos que nós somos filhos do Deus eterno, que nós somos servos do Altíssimo, nós precisamos continuar caminhando junto com Ele, cumprindo os teus mandamentos. Não se pode, como a palavra diz, não se pode servir a dois senhores. Nós não podemos ter a nossa casa edificada na rocha e ao mesmo tempo servir a outro. Não, é o mesmo Deus, é um só Deus, um só batismo, é um só coração. Que a graça do Senhor alcance cada um de nós. Que este dia, que esta semana, que este mês, esse ano, seja um ano diferenciado nas nossas vidas. Que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós havíamos buscado em anos anteriores e que não tivemos, mas que tudo seja edificado na rocha que é Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Espero que você possa ouvir esta mensagem, que você tenha ouvido esta mensagem e que isso venha realmente trazer algo novo no teu coração. Lembre-se dos fundamentos. A casa firmada na rocha, ela não cairá, apesar das adversidades. A casa firmada na areia, não precisa muito para que ela venha a ruir, e aí, como a própria Bíblia diz, o prejuízo devido à ruína será grande. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar esse momento, e depois eu farei as últimas considerações. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que têm ouvido, assistido esta mensagem. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, que o Senhor venha derramar sobre a vida de cada um a tua presença, que o teu amor esteja firmado na vida de cada um de nós, e que Jesus seja a nossa rocha forte, a nossa rocha que sustenta a nossa família, que sustenta a nossa vida profissional, social, que sustenta o nosso ser. Que sejamos, Senhor, de uma identidade só, que sejamos alguém que venha caminhar na tua presença em todo o tempo. Obrigado, meu Deus, por este tempo tão precioso. Que a graça do Senhor seja manifesta em nosso meio, que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, e te glorifico, em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, um grande beijo no coração, e até o próximo vídeo, permitindo Deus.